Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Essa vai ser a pauta dessa nossa discussão e eu já vou passar a palavra para Mari Mafra. O que você acha, Mari? Por que tem que ser o primeiro? Brincadeira. Porque você tem olhos de cigano e oblíquo. Eu acho que depende de como você olha, brincadeira. Cara, eu não tenho certeza. Eu acho que ele deixa muitas pontas soltas. Mas a forma como ele narra, pra mim, sim, ela traiu. Mas é a visão dele, né? Ele coloca Exato. o sentimento dele, a visão dele. Então, se ele tá deturpando ou não tem como a gente saber. Mas como ele passa, pra mim, sim. Sim. Justifique sua resposta. Porque justifique, né? É isso aí. Letra B, justifique sua resposta. Já justifiquei. Em 5 linhas, com letra cursiva. Cara, ele fala, eu olho pro filho, eu já li faz tempo, então eu não lembro o nome de todo mundo, mas assim, eu olho pro meu filho, parece com, né, o amigo lá, como que era o nome? O Ezequiel. O Ezequiel parece com, como que era o nome dele? Escobar. O Escobar. Toda vez que ele olhava, ele começou a ter raiva do filho dele porque ele via o amigo. Aí ele via a Capitu olhando de forma diferente pro amigo. Então, assim, a forma como ele narra pra mim é muito nítida. Agora, se é o que ele vê ou se é o que realmente acontece, a gente nunca vai saber. Não, o que realmente aconteceu a gente nunca vai saber. Pra mim, sim. Como ele conta, sim. Tanto é que estamos aqui, quantos anos depois do livro? É um tempão. Um tempão. tem mais de Ainda Machado de Assis discutindo. morreu em 1905, eu acho, né? É, 1905. não tem mais de século aí que a gente Mais faz de essa discussão. Mais de século. E vai Ah, com longe, certeza. e vai né? durar muito Vai. tempo ainda, porque eu acho que nunca haverá um consenso, de fato. Não vai. A não ser que ache um documento perdido de Machado de Assis. Não, mas precisa ter consenso, não. É só fofoca pela É só fofoca. fofoca pela mesmo. fofoca. Uma fofoca que foi vai isso. durar bastante. Eu acho É que isso. tinha que ter agora óbvio, não vai ter, né, pela história, mas assim, um olhar da Capitu contando tudo. Aí Exatamente. sim, Legal. aí é legal, entendeu? Igual Exatamente. muitas histórias fazem hoje em dia, né? O olhar de um e o olhar do outro. Acho que é O problema é como acharemos um Machado, um escritor à né? altura, Hoje não Cara, é mais, né? autor Ele tinha que ter feito. não é? Mas é uma obra aberta, né, gente? Sim, total. Não tem prova cabal, Não. enfim. E no contemporâneo, se a gente traz esse relacionamento pra hoje, é um relacionamento abusivo e muito tóxico. A real é essa. Verdade. Ele é um mega neurótico, enfim, é bem complicado, bem complicado. E essa análise só pelo olhar de uma pessoa é um viés, né? Total. Completamente enviesado. E Mas a Capitu não traiu. Justifica E sua o olhar resposta. dele Eu quero saber. passa ela como uma pessoa Justifique sua super resposta. lisa, assim, né? Tipo, ela vai escorregadia de um lado pro outro, então, Sim. né? Ah, não, eu acho que a justificativa tá por esse olhar enviesado Uhum. dele, assim. Não dá pra gente... A gente tem uma única visão da história, né? A gente não sabe o que de fato aconteceu. E se para coisas que são super simples, né? Bem mais simples do que esse questionamento de traição, de quem é o filho, a gente já tem vários pontos de vista Uhum. de uma mesma situação por conta de repertórios distintos das pessoas que estão falando sobre o assunto, não dá pra considerar, não dá pra levar a sério a traição. Eu acho até que, talvez, dependendo, o homem ou a mulher que lê consegue tem uma opinião diferente justamente por causa da sua experiência e da sua Exatamente. vivência. Uhum. Então eu já vou falar a minha opinião. Eu acho que ela traiu. Sim. Justifique sua resposta. Eu acho que, como a Mariana Gente, as falou... máscaras estão caindo tanto, né? E nós deveríamos defender ela, né? Com certeza. Sororidade. só. Com certeza, com certeza. Mas eu acho que ela traiu porque tem muitos indícios, sabe? Sim. Quais? Pô, Desde o primeiro, a primeira descrição da personalidade dela. Eu acho que a descrição das características do perfil dela como mulher indicam que ela era realmente uma mulher que era... Que gostava de novidade, que tomava iniciativa, tinha Será que ela só não era o uma mulher poder pra de Frentex? manipular o comportamento dele e falar, tu faz assim... ou tudo de Santa Catarina agora, que vocês vão escutar bastante. Faz assim, eu quero que você faça assado. Era uma mulher que tinha vontade de viver coisas diferentes. Isso, claro, né? Não é uma prova cabal, não é porque a pessoa assim que necessariamente ela é uma sem Sim. vergonha, né? Que joga um relacionamento fora. Mas eu acho que esses são indícios muito fortes de que é possível que ela tenha se casado talvez com uma pessoa que não conseguiu dar a ela aquilo que ela de fato queria. uhum.
E aí ela se viu talvez apaixonada, do nada. Essa é a minha visão, sabe? Depois de ter casado, ela se apaixonou. E não conseguiu segurar esse ímpeto. Eu acho, pode ser. Vejo dessa forma. Você falou, ela falou assim, você perguntou, mas será que ela era pra frentex? Mas aí que tá, pra época dela isso era super pra frentex, né? Então, tipo, ela querer experimentar alguma coisa diferente, como a Elise falou, ela já não se satisfazia mais dentro do casamento, então... Então, mas quando eu digo que ela era muito pra frentex, nesse sentido de querer viver outras coisas, de sair desse padrão da mulher subserviente que existia na época, mas isso não necessariamente configura uma traição, né? Sim, ela era... São indícios. E ele era bem fortes. paspalhão, né? E aí acho que por isso que ela ia Bobão, dando esses né? direcionamentos. Faça por isso isso, que eu faça acho- aquilo. Eu acho que são indícios, assim, no meu entender, bem fortes. Então, Ó, quero fazer mais uma defesa de Capitu aqui. acredito que ela traiu. Tenho várias amigas casadas, bem casadas, que nunca traíram seus maridos e que têm essa postura de direcionar o cara, enfim, esse comportamento... Os homens geralmente projetam nas mulheres a figura materna, né? Uhum. E tem essa expectativa de que ela escolha a roupa, de que ela direcione, de que ela faça tudo. Acho que a Capitu tava um pouco nessa, mas sim, ela gostava, como ele mesmo disse, né? Capitu, você gosta de ser visto e o melhor fim pra isso é ver também. Mas não acho que configura uma traição, gente. Mas e o filho? Que Então, era a cara do é Escobar. a visão do neurótico paranoico. Não, pode ser. Porque se você pensar bem, se a gente for fizer um estudo assim rápido, de conta de padaria, sobre relacionamentos abusivos, o cara, o abusador que tá nesse relacionamento tóxico, ele sempre faz a mulher parecer louca, né? A mulher sempre foi muito rotulada, né? De sua louca, você é louca. Eu acredito que foi isso que aconteceu com o Bentinho e Capitu. Mas outras pessoas falam mesmo dela, não só ele. É verdade. A mãe dele, em alguns momentos. Vamos. Ó, nós estamos em 5. você? Vai ter que ter um desempate aí. Por favor. Só eu vou ficar defendendo a Capitu. Eu queria saber. vou Queremos defender a ouvir Capitu. nossos mestres. Gente, o Bentinho era um psicopata. Ele era absurdamente psicopata, ele é absurdamente desequilibrado. Sim. Né? E o psicopata, ele não enxerga a realidade, ele enxerga a realidade que ele cria. Então, se nós pegarmos ali a figura dele em si, e tudo que ele viveu, tudo que ele passou, na verdade, ele queria trair Capitu, só que ele não tinha coragem, porque ele era um bunda mole, e aí ele jogava nas costas dela uma traição que ele queria fazer, né? Porque ele que era Polêmico. safado. Pensam isso. Ele que era Gente, safado, cara, Bentinho é como muito pode, safado. né? Uma mesma história. Por que ele Mas isso que é Tem genial, né? tão diferentes. Por Isso que é ele queria genial no trair? Machado. Por que você acha isso? Porque ele demonstra isso, ele não mostra fidelidade, ele mostra muita volatilidade nos relacionamentos, ele mostra volatilidade em praticamente tudo que ele faz. E como ele é covarde, Ele é covarde. ele espelha no outro aquilo que eu gostaria de ser. E aí ele até acha que a pessoa é parecida e tal. Esse negócio de ser parecido é muito estranho, né? Porque eu tenho um amigo um casal que adotou uma criança, né? E depois de 5, 6 anos, nossa, mas é a cara do pai. Fala assim, mas eu não sei quem é o pai, tipo, biológico. Sabe assim, mas quase que se torna, porque não é nem que seja fisicamente, mas com gestos, com expressões. Então a pessoa acaba se parecendo com alguém, né? Mas eu acho que o Bentinho era doente, cara. Mas vem cá, você acha que ele nasceu assim? Ou a postura dela é que entornou ele assim? Então, eu não vou dizer que ele nasceu assim, mas eu acredito que personalidade, né? Isso a gente, até quando estuda e tal, a personalidade ela é formada na primeira infância e depois até os 15 anos, mais ou menos. Né? A personalidade, tudo ali, como é que você vai ser, as bases da tua personalidade. Então, sim, nessa formação dele, ele foi formado uma pessoa super desequilibrada. E aí, assim, por quê? Porque provavelmente a mãe dele é uma pessoa super opressora. Muito controladora. Muito isso é controladora. verdade. Isso fica Isso claro. Isso não tem Então, como assim, negar. você cria pessoas desequilibradas. E quando você cria pessoas desequilibradas, o desequilíbrio vai só aumentando. Então, assim, se ele já espelha na mulher a figura da mãe, a mãe é uma desequilibrada, ele é desequilibrado, então ela traiu. Cara, assim, eu acho que Capitu não traiu. Ela podia ser mó safadinha assim, mas
Até aí ela não traiu, não traiu. Nossa, E ele é um fofinho. sádico, né? Porque ele começa a tratar ela muito mal Uhum. no decorrer, no crescente da história. Ele era extremamente apaixonado, do nada, se ele muda, né? Eu acho que... Sei lá. J. Guia pergunta que não quer calar a sua opinião. É. Cara, olha só. Eu tenho opinião formada sobre isso. E nenhum dos argumentos que vocês trouxeram, pra mim, foram bons o suficiente. Real. Poderosa, né? Não, brincadeira. Não, Pop brincadeira. J é outro nível, né? Não, brincadeira. Ele ficou só Eu esperando não a gente acho, terminar. cara, eu tenho certeza. Capitu não traiu Bentinho. Se você prestar atenção na construção de toda a narrativa do livro, Bentinho, ele sempre teve o padrão comportamental do traidor. Ele prometeu à mãe que iria ao seminário e se faria padre. Não foi. Conheceu o Escobar no seminário, e aí tava flertando com a Capitu, ou seja, ele já traiu o voto que ele tinha feito a Deus e a mãe dele, flertando com a Capitu. E aí ele começou a fazer promessas a Deus em cima da promessa que ele fez à mãe. Olha, se tal coisa acontecer, eu vou rezar 100 Pai Nossos. E aí a coisa acontecia e ele não rezava. Traiu a Deus. Traiu a mãe, traiu a vocação, traiu a Deus. Depois ele fez promessa em cima da promessa. E aí aconteceu de novo. Ele não cumpriu a primeira promessa que ele fez a Deus, não cumpriu a segunda promessa que ele fez a Deus, ou seja, traiu novamente. Ele cresce, fora do seminário, super amigo do Escobar, se relaciona com o Capitu e o Escobar com a namorada dele, casa, não lembro o nome enfim, não lembro o nome dela. Acho que é Sancha. É, Sancha. Sancha. Beleza, casa com essa mulher. E aí, com as ausências do Escobar e a frequência que ele estava na casa do amigo dele, ele começou a desejar a esposa do amigo dele. Quando ele tocava na mão dela, ele começou a descrever como era, a mão dela era veludada, o calor da mão dela, ele olhava ela de cima a baixo, ela olhava ele de uma forma tímida, aí ele olhava com desejo, aí ele não vou, até que o menino nasce. Aí o menino nasce e ele começa a enxergar características que ele quer enxergar, porque ele não quer aceitar o fato de que ele sempre foi um traidor. Aquilo que nós atacamos no outro, no externo, é aquilo que em nós mesmos nós não queremos aceitar.